O Além da Caixa foi pensado para quem ama gato e quer conhecer um pouquinho mais sobre ele. A cada episódio, nós vamos convidar profissionais, médicos veterinários, comportamentalistas, pessoas do mercado pet, para que possam nos ajudar a mergulhar nesse universo felino. Olá, eu sou o Nicolas Marcolin e hoje estamos em mais um episódio do Além da Caixa. E hoje vamos falar de como levar o seu gatinho de forma segura e sem estresse ao médico veterinário. E eu estou aqui com um grande amigo, uma pessoa que inspira e um grande especializado em felinos, que é o Carlos Alberto. Carlos, obrigado pela oportunidade dessa conversa, de podermos estar aqui e explorar, né, um pouco mais sobre o mercado de gatos, o paciente felino e principalmente a medicina felina e o como que a gente, né, consegue conduzir de uma forma mais sadia, menos estressante os gatos ao médico veterinário. Então, conta para mim, né, um pouco da sua trajetória, como que foi seu início de contato com gato, que tipo de gateiro que é você? Nicolas, obrigado. Prazer estar aqui, cara. A gente tem um relacionamento aí Sim. muito sadio, né? Muito bacana. Parabéns pela iniciativa, porque a gente até conversou antes nos bastidores, né? E esse tipo de iniciativa para gente que trabalha aí no dia a dia com gato, levar esse tipo de informação, né? Para quem gosta de gato, não só a informação técnica para o veterinário, que é o que a gente faz nos cursos, nos congressos, né? Levar esse tipo de informação para quem gosta de gato é super importante. A gente, né, conseguir trazer informações precisas, valiosas para as pessoas é muito legal. Então, parabéns pela Obrigado. iniciativa, muito legal. E assim, eu costumo dizer que quem me chamou para a medicina felina foram os gatos, né? Porque eu já contei isso algumas vezes, mas eu, durante a minha graduação, eu queria fazer dermatologia. Essa eu não sabia, cara. Eu queria trabalhar com dermato, né? E eu sempre fui atrás dos dermatologistas, tenho vários amigos dermatos, tenho muito contato com eles até hoje, mas foi no meio dessa trajetória que a coisa foi mudando, né? Eu já, no meu primeiro ano de formado, eu fui trabalhar no hospital universitário da faculdade onde eu me formei, em Pinhal, e alguns anos depois disso eu já tive a oportunidade de ir para o mestrado, só que na época ainda eu queria fazer o mestrado com dermato, só que Dr. Valdo, né, falou, não, cara, esquece dermato, Vem pra gato. vamos trabalhar com gato. E aí já são aí, né, do mestrado, já são aí quase 20 anos disso. E depois comecei a clinicar, depois de 5 anos fazendo clínica geral, eu já comecei a trabalhar exclusivamente com gatos. Hoje tem minha clínica, trabalhei com o Dr. Valdo há muitos anos e hoje tem a minha clínica exclusiva para gatos. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, né? Não foi uma coisa que a gente acabou programando, trilhando, só que eu agradeço todo santo dia por isso, cara, porque o que a medicina felina me trouxe de oportunidades, de crescimento, né, de aprender mesmo com a espécie. Eu adoro cães, tá? Eu não sou contra os cães, não. Tá? Mas trabalhar com um gato é uma coisa encantadora, assim. Então, o Carlos, é muito engraçado, né? Eu falo que hoje, né, as pessoas muitas vezes até entram na graduação pensando em gatos, né? Mas, assim, na sua época, na minha época, era muito raro alguém que fosse ou quisesse trabalhar só com gatos, até porque a graduação também não preparava tanto para isso. Ela não te leva para isso, Não. né? Ela não te traz bagagem suficiente para você falar, putz, vou trabalhar com gato, mas eu, particularmente, na graduação, por enxergar essa falha, vamos dizer assim, eu falei, mas eu preciso ir atrás disso, né? Hoje é fácil, Sim, né? sim. Você tem muita coisa, né? Você pode buscar para
suprir essa lacuna da graduação. Mas lá atrás, né? Entrei na graduação em 97. Atrás você não tinha nada. Então a gente suava para ir atrás. Quem queria atender bem um gato tinha que correr atrás do pouco que tinha, né? E muita gente se afastava dos gatos porque, justamente, se você não corria atrás do pouco que existia, você era um zero em medicina felina. E tudo que é desconhecido por nós, né, cria um certo bloqueio. Com certeza, com certeza. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né? Eu não sei lidar com gatos, eu não sei manusear um gato. Então, acho que essa é uma realidade muito presente no passado, mas eu acho que isso ainda está presente hoje. E eu acho que traz um pouco do que a gente tem hoje, né? E o objetivo que a gente quer conversar e cada vez mais orientar as pessoas de como levar, né, ao médico veterinário, por que um especialista e qual é a forma, né, mais sadia. A gente via antigamente, não muito antigamente, né, as formas de contenção. Então, até pouco tempo, né, pegava no pescoço, esticava. Mas isso é um trabalho de formiguinha, né? Porque ainda existe isso. Infelizmente, ainda existe. Então, a gente ainda tem que lutar contra isso. E eu acho que esse é um ponto legal, que é o quanto a gente vem evoluindo, quanto a medicina felina, no geral, né, evoluiu para isso. E aí, assim, hoje, quais são os pré-requisitos, né, falando com um responsável de primeira viagem, né, acabei de resgatar o gato. Qual seria a forma mais sadia, né, mais segura e menos estressante? E o que fazer, né? Sim. Então, eu já vou ao veterinário, como levar ele, né, após resgatar ou após adotar. Quais os preparos que você vê que são necessários para este primeiro processo? Ainda pegando a questão do quanto a medicina felina evoluiu nesse período, eu acho que é justamente por essa lacuna que existia que a coisa evoluiu tanto, porque existia um mundo para a evolução, né, do atendimento do gato, né? E hoje a gente está numa situação extremamente superior, melhor, mas ainda temos muito a melhorar, né? Tanto nas clínicas quanto os colegas, ainda tem um caminho muito longo até a gente chegar próximo do ideal. Mas já melhorou muito, meu amigo, muito. O que a gente vê hoje realmente é o pessoal que faz clínica geral com uma preocupação muito maior em atender bem o gato. Se você pegar nos congressos hoje, as salas de felinos são as mais cheias, meu irmão. As mais cheias. Então, isso melhorou muito, né? E isso trouxe, de uma certa forma, também tudo que a gente conhece hoje sobre o atendimento felino, o manejo amigável do gato, né? E assim, a gente, quando fala de gato, a gente não pode esquecer que o gato é um animal doméstico, mas talvez nem sempre ele se comporte como um, né? A gente tem ainda muitos gatos que são ferais, gatos que ainda têm o acesso à rua, que vivem de uma forma, né, não 100% dentro do domicílio, mas a gente está falando de um bicho que tem emoções. Muitas. Não adianta. Assim, o cão também tem, obviamente, mas as emoções dos cães, elas são mais fáceis de serem identificadas por nós, né? O gato é um bicho que expressa as emoções de uma forma um pouquinho diferente, né? E conhecer a forma como o gato vai manifestar isso, e mais do que isso, entender o que vai gerar, quais são as situações que vão gerar as diferentes emoções para nós, né? E fazer com que a visita ao veterinário seja uma experiência de menos emoções negativas e que possa trazer para ele mais associações com emoções positivas, né? Então, esse é um trabalho que a gente tem hoje com atendimento amigável, com o manejo correto,
né? E querendo ou não, é treino. É treino. Como tudo na vida é treino, tá? Você tocou no filhote. Filhote chegou, foi comprado, foi adotado, enfim. Ele precisa ir para a consulta veterinária do jeito certo, né? E a gente tem estudos hoje mostrando, artigos ótimos mostrando que a primeira experiência do gato no consultório determina praticamente tudo o que vai acontecer depois, durante a vida desse gato, toda vez que ele tiver que ir até a clínica Eu veterinária. acho que esse é o maior aprendizado, né? Uma primeira experiência positiva vai ajudar nós, né, como médicos veterinários, por muito tempo. Não tem jeito. Não tem jeito. Se a primeira vivência, se a primeira passagem dele no veterinário for ruim, aquilo vai ficar estigmatizado para ele. E toda experiência posterior tende a ser ruim. É muito difícil a gente tirar isso do paciente, né? Então o filhote tem que ir, ele tem que ser manuseado da forma certa, né? A gente sempre pede para levar o gatinho ali quando ele está próximo da primeira vacinação, mas não necessariamente na primeira consulta ele tem que receber vacina, né? O que ele precisa entender? Que ir a um consultório, ir a uma clínica, ao hospital, não vai ser uma coisa ruim. Então, a gente sempre orienta, leva o gatinho, os pertences deles, com os brinquedos, com coisas que você pode interagir com ele no consultório, né? E nem vou entrar ainda na questão do consultório em si, né? Mas levar ali as coisas para ele, levar os petiscos, né? Para que ele entenda que vai ter alguém ali mexendo, examinando, mas que, poxa, de uma certa forma tá gostoso aqui, né? Eu tô ganhando um petisco, eu tô brincando, tem um ratinho, tem uma peninha, né? Preservando os odores ali, né? Que são fundamentais. Então, isso tem que ser feito desde a primeira idade, vamos dizer assim, né? Isso vai gerar, se essa primeira experiência ela for bacana para esse indivíduo, a tendência, né, é que as seguintes também sejam mais fáceis, né? O comportamento do gato adulto, em comparação com o filhote, obviamente que vai mudar. Sim. Mas se você, nos primeiros atendimentos, consegue não colocar, né? Se ele não receber lá uma contenção exagerada, né? Um scruffing no pescoço, né? Porque o gatinho, filhote é agitado, né? Aí um veterinário sem paciência já vai querer pegar o filhote para vacinar, né? Agarrando-o como... Então, se aquela primeira vivência for bacana, a tendência é que a gente não carimbe ele de forma negativa. E é uma consequência que vai ser positiva ou negativa a longo prazo, né? Então, acho que isso é fundamental quando a gente pensa, né, nas primeiras consultas. E aí, até prévio à primeira consulta, a gente começa já com o desafio de em casa, né? Eu acho que o primeiro desafio, assim, eu falo até como responsável de gato, o primeiro desafio é em casa, né? Então, existe toda uma preparação. Eu acho que física, emocional, comportamental e, claro, de tudo que a gente precisa para levá-lo de uma forma menos estressante, na realidade, né? Então, eu acho que esse seria a nossa luta é para a gente não ter mais consultas desmarcadas porque o responsável não conseguiu pegar o... Esse seria o... Acho que quando a gente chegar nisso, a coisa tá indo bem. E, assim, de forma geral, o que a gente precisa ter como princípio, né? De novo, fazer com que aquele indivíduo entenda que entenda não, né? Ele se sentir seguro, né, no momento em que ele percebe que ele vai ser levado para algum lugar, né? O gato é um animal extremamente territorialista, né? E mudanças na rotina desse indivíduo, você sabe muito bem, né? Mudanças na rotina do gato, se ele não tem uma previsibilidade do que pode acontecer, vão estressá-lo, né? E aí um gato sobre
duas emoções muito importantes, que é a ansiedade e medo, ele vai reagir de formas diferentes, Sim. baseado no que ele tem, De experiência anterior. né? Então, o que representa a caixa de transporte para esse gato? A caixa de transporte, toda vez que chega perto dele, remete a algo muito ruim que aconteceu lá atrás. Obviamente que ele nunca vai querer ver a caixa de transporte. O andar de carro, o deslocamento dentro de um veículo, remete a ele ir para um lugar onde ele sofreu, onde ele teve medo, onde ele ficou ansioso. Remete a emoções ruins. Obviamente que vai ser mais difícil. Sim. Esse gato, se ele tiver uma resposta ao medo mais agressiva, ele vai agredir o veterinário, ele vai tender a ser mais agressivo, né? E o contrário é 100% verdadeiro, Sim. né? Então, por isso que eu comecei falando, é o treino, né? A primeira consulta do filhote, a gente passa mais tempo conversando. A minha última consulta de filhote, a primeira avaliação, ela durou 2 horas. 2 horas. E lógico que eu passei tempo ali com o gatinho, mas assim, a gente passa muito mais tempo dando justamente esse tipo de orientação. Sim. Né? A importância de você procurar um lugar, primeiro, que saiba manejar adequadamente o gato, que tenha uma estrutura mais adequada para receber o homem. Não necessariamente precisa ser uma clínica exclusiva de gato. Sim. Tem muitos lugares, você roda vários lugares, você percebe quando a gente entra no lugar qual é o ambiente que a gente tem ali, desde uma sala de espera, o consultório. Tem muitos, bonitinho lá. A gente sabe, né, de entrar no lugar quando o ambiente está preparado para receber o gato, né? Como está a sala de espera, se tem um feromônio, né? Se tem um consultório separado, se aquele consultório está preservando odores e feromônios do gato, né? Então, tudo isso vai contar muito, né? Então, escolha um veterinário inicialmente que tenha que saiba, né? Que tenha um mínimo de preocupação com esse ponto. E aí, treinar. Essa primeira consulta, a gente orienta justamente esses treinos, né? Como é que a gente vai fazer o gato acostumar a entrar na caixa, ser transportado e ser manipulado? Treinando. Esse treino começa em casa, né? É muito ruim. Tem pessoas que acham que o gato fica menos estressado quando ele é transportado fora da caixa do que dentro da caixa de transporte. Por que isso acontece? Porque não houve o treino, não foi adaptado para ser transportado na caixa de transporte. Não é que ele está menos estressado, é que a caixa de transporte remete a uma situação muito ruim. Né? Então ele não vai querer ficar lá dentro mesmo. Tá? Então a gente dá essa orientação realmente de como deve ser feito isso. Tá? Vamos pegar a caixa, né? Porque eu acho que passa pela caixa de transporte. Então, esse objeto aqui, ele não pode ser algo estranho para a vida do gato. Isso aqui tem que ser algo que faz parte da mobília da casa. A caixa de transporte ela tem que estar disponível para o gato. Escolhe numa cor já que combina. Isso, exatamente. E aí realmente deixar ela como um refúgio, né? Então a gente sempre fala, deixa a caixa num canto, seja na sala, no quarto, onde a pessoa quiser, né? E começa ali trabalhando com brincar perto da caixinha. Vai lá, coloca um petisco dentro da caixa, né? Eles vão entrar, né? Isso já estamos falando do filhote, né? Eles vão entrar, muitas vezes eles vão dormir dentro da caixa, né? Então brinca, põe o reforço positivo ali dentro. Então a caixa tem que estar ali, ela tem que estar presente durante full time. Tá? Em casa mesmo. Eu tenho uma na sala, fica do lado do sofá. Eu tenho uma que fica no meu quarto. Então, eventualmente, eles estão dormindo dentro. Exatamente. E aí, isso já começa a tirar, né, um pouco dessa coisa de, toda vez que ele vê a caixa, ele... Não.
Se a caixa for algo que ele conhece, não vai trazer problema, né? Então a caixa tem que estar ali. O transporte também pode ser treinado, né? Então, no começo, o gato está lá dentro, vai, fecha a caixa e anda com ele em casa, né? Porque a gente tem que tentar entender que ele estando dentro da caixa, a movimentação dele vai ser diferente. Ele não vai estar andando, né? É verdade. Ele vai estar sendo carregado. Então, vai mexer mais, vai balançar mais, a visão não vai ser controlada por ele, né? Nós estamos falando de um animal que tem emoções, né? A ansiedade e o medo vão aparecer nesse momento, Com certeza. né? Então, anda com ele. Ele entrou na caixa, fecha a caixinha e vai andar com ele, dá um rolezinho na casa com ele. Depois de um tempo, vai, põe no carro, né? E dá algumas voltas com o gato dentro do carro, né? E vai dar um rolezinho com ele ali, tá? Faça isso algumas vezes, né? Lógico, o filhote você vai acabar fazendo mais vezes, porque ele vai voltar mais vezes ao consultório, né? Mas se você adotou um gato adulto, né? Dá para fazer esse treino, né? O gato vai aprender, a gente consegue condicionar de uma certa forma, né? Então, a caixa de transporte, ela é a forma mais segura, né? não tem jeito, tá? Se o animal realmente for acostumado a isso, vai dar certo, tá? E falando isso, acho que a gente pode falar um pouquinho da caixa em si, Com né? certeza. Porque isso é importante, tá? Para quem acabou de pegar um gato e não sabe exatamente qual é o melhor tipo de caixa, essas caixas que têm a abertura por cima, elas são sempre invariavelmente melhores do que as caixas que não abrem, né? Porque mesmo um animal que eventualmente está mais bravo, está mais ansioso e tudo mais, a gente conseguindo trabalhar com esse tipo de caixa, a gente já não tem a necessidade de abrir a tampa e puxar o gato, né? Então a gente consegue de uma forma passiva, né, tirar esse gato. Então a gente, essa aqui é mais fácil. Abre ali a portinha. Isso. Aí, a gente consegue. Então você tirou você tirou a tampa aqui, você já tem o gato ali. Sem você ter colocado, né, ter feito nada com ele, ele já está ali para você poder manusear, né? Tem gatos que quando você faz isso, eles já tendem a sair para explorar, e tem gatos que ficam aqui, né? Se é um paciente que precisa de uma contenção um pouquinho mais robusta, né? A gente vem com a toalha e já consegue conter ele aqui, tá? Mas é a forma mais segura. Então, se você, por exemplo, levar o teu gato para fazer uma fluidoterapia, se ele for receber uma medicação, você não precisa nem tirar o gato daqui de dentro. Porque vira o conforto dele. Muitas vezes ele tá tão seguro. Exatamente. Que ele vai se manter ali e ele até se permite um pouco mais, né? Quantas vezes a gente não escuta que assim, em casa ele não entra, mas aqui no consultório a primeira coisa que ele quer fazer é entrar dentro da caixa, porque é o porto seguro dele, né? E a gente sempre indica, sempre levar, né? Alguma coisa que é conhecida, que já tem os odores do gato, os odores feromônicos, então uma mantinha, uma camiseta, qualquer coisa que você possa pôr ali para ele estar sempre em contato com os odores que são costumeiros dele, assim, né? E sempre usar os feromônios também, né? A caixinha a gente sempre indica pelo menos uns 10 minutos, 15 minutos antes de sair, borrifar o feromônio e aí depois... o ideal é sempre esperar um pouco antes de colocar, né? Porque eles são alcoólicos, né? E o odor é bem mais forte. É mais forte. E assim, feito isso, né? Acabei colocando na caixa. Muitas vezes ou eles vão entrar, né? Principalmente se for um ambiente seguro, muitas vezes eles já estão acostumados, ou ele está dormindo. Mas caso, por exemplo, ele não entre na caixa, né? Tem alguma outra forma de eu poder auxiliar? Colocar na caixa? Menos interessante. Sim. Pensa num gato que não é acostumado, que não foi realmente treinado, não foi
ambientado e adaptado para ser transportado na caixa. Vou colocar mais um ponto. Pensa num gato que não fica só dentro de casa e naquele dia ele vai ter que ir para o veterinário para fazer exame. Tá? É um bom ponto. Não é? Então, assim, primeiro, a pessoa vai fechar a casa, ele não vai sair. Isso. Naquele dia, já vai haver uma mudança, porque ele não vai sair, ele vai ficar fechado. Se vai fazer sangue, se vai fazer exame de sangue, coleta de sangue, ele vai ficar em jejum. Já tem 2 pontos de mudança de rotina que já geram estresse. Terceiro ponto, a pessoa vai começar a caçar o gato, né? Onde vai pegar e vai ter que pegar aquele gato de alguma forma. E ele vai ver a caixa, né? Então, aqui nós já temos o que a gente chama, né? O estresse, ele vai se empilhando. Os fatores estressantes, eles vão se... Tem isso tem um artigo, né, de manejo que fala justamente disso, como os fatores estressantes, eles vão se empilhando, né? Então, o ficar trancado em casa, o jejum, o ver a caixa, o ser pego, aí vem o transporte, né? Exponencial a coisa. Na hora que chega na clínica, por mais que ele tenha já teve uma experiência boa lá, o estresse está tão alto que lidar com isso. Aí ele chegou na clínica, ele entrou na clínica que não está adaptada para ele, ele foi colocado no chão, a caixa foi colocada no chão, que eles odeiam, não coloque o gato no chão. Põe na cadeira, numa põe no alto, o gato gosta de ter a visão do alto, de ter o controle. E aí, naquele ambiente, tem o dog alemão e os donos de cachorro, que me perdoem, mas eu não sei porque os donos de cães gostam de deixar os cães irem cheirar. É porque o cão, normalmente, ele faz amizade, né? Porque o cão né? Mas isso estressa, né? E aí, por último, ele vai entrar no consultório. Não, quando ele entrar no consultório, quando ele estiver em cima da mesa de atendimento, ele vai estar extremamente estressado. Né? Então, veja como as coisas vão se empilhando, como essa sequência de fatos vai acontecendo, para chegar no momento da consulta e ter o resultado que muitas vezes a gente tem, né? Que às vezes nem consegue examinar, não avaliar, isso é muito comum, né? Nicolas, assim, eu como tenho uma clínica exclusiva para gatos, assim, a gente tem pessoas que vêm para a clínica pela primeira vez e sentem, assim, o quanto percebem, na verdade, né, a diferença no comportamento do felino em ambientes que ele não foi adequadamente manejado, que não estavam preparados efetivamente para receber um gato, como a mudança, né, a percepção da pessoa na mudança de, né, nas manifestações que o gato vai ter ali, na forma como ele vai interagir, como é diferente. Exato. Entendeu? Então, eu fico até chateado, porque alguns colegas falam, isso é perfumaria. Perfumaria, assim, porque você não faz, né? Porque se você conseguir colocar isso em prática, você vai sentir como o teu atendimento de gato muda. Ô, Carlos, e uma coisa que eu falo muito hoje claro que a gente vem evoluindo muito, mas parar de olhar o gato como um cão de pequeno porte, né? Então, é aquilo, é perfumaria. Não, mas ele é uma espécie totalmente diferente, ele tem um comportamento totalmente diferente. Muitas doenças são diferentes, necessidades desde nutrição é diferente, manejo sanitário. Então, assim, é uma espécie diferente, precisa ser tratada diferente, né? Não é porque somos médicos veterinários que a gente está apto a cuidar de todas as espécies, né? É até engraçado, né? Sempre tem um colega, eu tenho um jabuti, poxa, mas não é minha especialidade, né? Ou você vai falar de algum outro tipo de animal. Então, a importância da gente poder realmente ter as especialidades e ter esse cuidado diferenciado para cada espécie. Sim. Né? E isso é importantíssimo porque eu da mesma forma, né? Quando a gente tem algum cuidado, algum paciente que precisa de um cuidado específico, a gente vai encaminhar. Minha mãe tem um cachorro, uma cachorra, na verdade. Minha mãe tem uma Shih Tzu.
Ela liga para perguntar as coisas da Shih Tzu, eu falo, mãe, seu filho não atende cachorro há quase 20 anos, né? Algumas coisas, obviamente, que a gente vai Tem um grande colega para te indicar. Então não tem jeito, né? Eu acho que isso faz parte da nossa progressão de carreira, né? Mas eu acho que, assim, você estar preparado para atender o gato, falando isso para o veterinário, mais diretamente, vai aumentar teu rendimento. Sim. Vai aumentar a tua rotina, porque, querendo ou não, isso que a gente começou falando, né, do aumento, né, de atendimentos de gatos, do aumento da procura por veterinários, né, o aumento de pacientes felinos que vão para o consultório, e não só isso, mas pela melhora dos cuidados com o bicho, isso, querendo ou não, vai trazer mais gato para o teu consultório. Se a percepção da pessoa que sabe, né, o dono do gato sabe de ver você colocar a mão no gato, ele sabe se você entende da espécie ou não, né? A pessoa, o responsável, né, muitos convivem com gatos muitas vezes a vida inteira, né? O cara tem a pessoa tem às vezes muitos gatos, então ele conhece o animal, né? E ele conhece especialmente o gato dele, né? Então de ver o veterinário ali começando, ele já sabe, né? Então, à medida que essa pessoa começa a perceber que, o cara sabe como manejar, ele sabe como cuidar, a clínica está bem estruturada para o gato, cara, isso já tem reflexo, vai crescer o número de atendimentos de gato. É porque eu falo como, né, como responsável, né, como pai de gato. Até para mim, né, como médico veterinário, eu sempre vou buscar o atendimento especializado, justamente por toda essa minha preocupação, e é o que você trouxe. Então, de manejo, menos estresse. Mas até eu, né, até tendo um conhecimento um pouco maior, eu tenho que me preparar para isso. Né? Eu acho que não é só os responsáveis, né, que não são médicos veterinários, a gente tem que se preparar, né, para poder levar o gato ao médico veterinário de uma forma mais segura, né, de uma forma menos estressante. Então, eu acho que todo esse preparo pra gente, né, é fundamental, porque você tocou num ponto importante. É uma espécie diferente, não é um cachorro pequeno. E por ser uma espécie, né, quando a gente fala diferente, ele é ele, o gato é o gato. Ele tem as suas características. E cada gato é um gato. Exatamente. Eu falei isso ontem lá na clínica, né? A gente estava com os gatos internados lá, estava falando, nossa, como eles reagem diferente, né? Nas mesmas situações. É super curioso. Mas, justamente por ser uma espécie muito particular, a gente tem que tomar alguns cuidados. Muita gente, né, em várias situações, acha que foi pega de surpresa com a doença do gato, né? Poxa, mas ele começou a ter o vômito agora, né? Poxa, ele começou a dar algum sinal agora. E às vezes esse gato está passando por doença há muito tempo. Né? Então, a medicina preventiva, que é o que a gente bate muito hoje, que a gente precisa fazer para o gato, porque é uma espécie silenciosa, realmente. Eu jamais vou falar para você, não, a pessoa que não percebeu, né? Às vezes até pode ser, mas o gato é mestre. Se tem uma coisa que esse gato sabe fazer é esconder os problemas de saúde. Você já deve ter presenciado isso. A gente fala muito sobre isso, porque realmente eles são excelentes para demonstrar, né? Para não demonstrar. Desculpa, para não demonstrar. Você vai observar, às vezes, em pequenas coisas, mudanças comportamentais. Só que, de repente, uma pessoa que tem 3, 4, 5 gatos... É muito mais difícil. Eu falo porque eu tenho 3. É muito mais difícil. Às vezes apareceu um vômito lá, tá? Quem foi? É isso mesmo. Eu tô com uma diarreia. De qual que é? É muito difícil. Né? Então, a medicina preventiva, para o gato, ela é essencial, porque, obviamente, diagnóstico precoce te traz uma possibilidade de tratamento
muito maior, te traz uma possibilidade de aumento de sobrevida para aquele paciente, Com certeza. né? Só que o diagnóstico precoce passa por maior número de visitas ao veterinário. Sim. E é o que a gente sofre, porque às vezes a experiência do levar o gato até o veterinário é estressante. Interessante. É estressante para o gato, é estressante para a pessoa. Tem outro estudo que eu acabei de lembrar aqui, que ele entrevistou os responsáveis de gatos em diferentes momentos do atendimento veterinário. Tá. Em casa, no transporte, na recepção, no consultório e voltando para casa. Tá? Em todos os momentos, a percepção do responsável, da maioria deles, da Sim. esmagadora maioria, de que o gato estava estressado em todos os momentos da visita. E o pico do estresse, onde quase 90% dos responsáveis afirmavam que o bicho estava estressado, que ele viu o gato dele estressado, era no momento da consulta. Ali, quase 90% das pessoas falou, não, ele está estressado. Respondeu sim ao estresse. Então, isso muitas vezes é o que vai fazer a pessoa falar, eu tinha que levar ele esse ano para fazer o exame, né? Mas não vou, o desgaste, né? Puxa, ele vai estressar, eu vou ficar preocupada se ele vai morder o veterinário ou não. Se eu vou passar vergonha, porque tem gente que fica envergonhada, Sim. né? Então, tudo isso faz com que, às vezes, o gato não vá ao consultório quanto ele deveria, quanto um cachorro vai, por exemplo. Né? E aí você perde a possibilidade, às vezes, de um diagnóstico precoce. Assim, em média, claro, né? A gente sabe que isso varia muito, mas pensando no animal sadio, né? Que a gente vai fazendo medicina preventiva. E claro que também vai diferenciar muito pela idade dele, né? Mas pelo menos uma vez ao ano. Isso varia um pouquinho pelo estágio de vida. Tá. Né? Tá? Então, o filhote ele acaba tendo que sair mais vezes por conta de protocolo vacinal e tudo mais, né? Os gatos adultos, né? Então, o gato até 1 ano ele é um filhote. Sim. O gato de 1 a 7 anos ele é o adulto jovem. De 7 a 10 ele é o adulto maduro. E acima de 10 é o gato senil. Tá. Né? Então, a necessidade de visita vai meio que Ela varia, né? de acordo com essa faixa desses estágios de vida. Né? Um gato adulto jovem, sem nenhuma doença, vamos pensar que é um gato preventivo, saudável. Perfeito, gato saudável. Uma vez por ano. Um gato adulto maduro, aquele gato de 7 a 10 anos, se ele continuar sem nenhuma questão de saúde, ainda anual, e aí o gato senil a gente já indica aí pelo menos 2 vezes por ano. E só reforçando, pessoal, que é um gato saudável, né? Sim. Um gato que não foi diagnosticado com nenhuma questão de saúde, né? Nenhuma comorbidade. Porque aí realmente isso varia muito. E vai variar totalmente, dependendo do diagnóstico, aí às vezes vai toda semana. Com jeito. Ô Carlos, então assim, em casa, né? Peguei o animalzinho da forma menos estressante possível. Lembrar que a gente sempre precisa, né, adaptar a caixa. Ter o ferro-hormônio é importante, né? É um excelente aliado. Cubro a caixa? Sempre. Sempre. Pode ser uma toalha. Uma coisa que eu esqueci de falar, né? E é legal você também borrifar o feromônio no que você vai usar para cobrir a caixa, né? Lá na clínica, o que a gente faz é independente, né? A gente tem as toalhas, o paciente entrou, ele vai ser colocado numa caixinha, né? Em cima de uma pequena bancada, né? Um móvel. A gente sempre pede para colocar o gato na frente, olhando para o tutor. Isso é importante. E a gente imediatamente já cobre ele com uma toalha com feromônio. Tá? Isso ajuda bastante. Ele estar na altura da visão do responsável é bem importante. Isso traz segurança. Traz. E o fato da gente cobrir é justamente aquilo, é trazer menos estresse, mais segurança. Ele não ficar muito, né? Um monte de mais uns anos aí. Ele não ficar cheio de estímulos, né? Eu tô aqui, eu tô tendo percepção de feromônio, tô vendo o meu responsável ali, né? Beleza, né?
No transporte eu já sabia que ia acontecer, tô dentro da minha caixa que eu já conheço. Sim. Dentro do carro, por exemplo, né, vou pegar o carro. Também é válido espirrar dentro do carro? É, É, sim, ajuda importante. também. Tá. E sempre antes, né? Sempre com Sim, sim. alguma Pelo menos uns antecedência. 10 minutos É. antes, né. Então já vou, borrifa no carro, vou me preparar. Tem gente que no carro abre a caixa pro gato sair dentro do carro. Perigosíssimo. Totalmente desaconselhável. Na verdade, o lugar mais seguro para a gente transportar o gato dentro do carro é no assoalho, atrás do banco, Tá. seja do passageiro ou do motorista. Põe o gato no assoalho, porque ali a caixinha. Não movimenta, né. Exatamente. É, Do o fato banco, de soltar, eu acho, eu posso estar enganado, mas acho que nem é hoje mais permitido por lei, né. não. Não, imagina, acontece algum acidente, Não, ou o gato se imagina. assusta. Pula na cabeça da pessoa, pelo amor de Deus. Não, isso aí. Mas tem gente que evita. ainda abre, é um Sim. erro grave, né? Sim, sim. É, por mais que às vezes ele tá habituado, né, ele anda normal, mas alguma coisa que estressou, que assustou, a gente não sabe qual é o tipo de reação que ele Sim. pode ter, né. E assim, né? Se for transportar o gato fora da caixa, pelo menos um peitoral e a guia, né? Nunca o colarzinho cervical, sempre o peitoral com uma guia, porque se ele se assustar e resolver pular, sumir, você. Você ainda tem alguma forma de conter, né. Exatamente. Acho que isso Não vai fugir de você. Então, na clínica, né, você comentou um ponto legal, por que não colocar no chão? A caixa, A você diz? caixa. Porque as situações que deixam um gato mais ansioso e com medo é a vulnerabilidade, é ele se sentir vulnerável. Por que o gato gosta de ficar no alto? Porque ele tem controle das coisas. Exato, ele tá olhando Ele tudo. tá olhando. Aqui, esse cachorro boboca Não vai não vai me pegar, né? Então, o gato gosta do alto porque é uma situação onde ele tem controle. O gato no chão, ele está vulnerável. O gato é um predador, mas ele também é predado, Exato. né? Então, em todo e qualquer momento que ele tiver ansioso e vulnerável, se sentir vulnerável, catecolaminas, hormônios de estresse lá em Lá em cima, cima. É. entendeu? Então, entra no Evitar. chão. Não tem uma bancada, coloca numa outra cadeira. E põe ele de frente para O responsável fica em pé, o gato na cadeira. para poder ver ali, Tá. um mínimo de controle da situação. Perfeito. E outra coisa legal também, isso vale para os veterinários, entrou com o gato na sala, né, já passando para o consultório, não sei se eu atravessei, Não. a gente já vai encadeando as ideias. A gente já vai para o próximo. A gente vai pensando lá na clínica, na dinâmica das coisas. Né? Mas eu acho que isso é um ponto importante, né? É que aqui pra gente está muito claro todo o processo, né? Eu brinco que vira um mapa, né? Então eu sei os processos onde eu vou. Então eu estou em casa, ele está na caixa, eu vou para o carro, né? Então cobri, aloquei, usos de feromônios, cheguei na recepção. Não coloca no chão, vou manter alto, coberto. Exato. Aí é a próxima etapa, né? Você chamou. Chamou, entramos com o gato no consultório. O veterinário não tem que ter pressa para mexer no gato, né? Alguns colegas têm esse hábito, às vezes, porque a própria rotina exige, mas assim, abre a caixa, seja abrir só a portinha ou abrir mesmo a tampa, e deixa ele decidir o que ele quer fazer. Sim. É respeitar o gato, né? Eu acho que é o primeiro. Exatamente, não vai pôr a mão nele ainda. Sim. Abriu. Se ele for um gato mais retraído, ele vai ficar dentro da caixa. Se ele for um gato mais, valente, mais corajoso, ele vai provavelmente explorar o consultório. E você deixa ele explorar. Você deixa ele usar o teu consultório, né? E é por isso, inclusive, que a gente põe as coisas dentro do consultório, né? Para eles subirem, para eles irem para o lugar onde eles se sentem mais confortáveis. E aí você faz a sua anamnese, faz conversa, deixa. Enquanto isso, o gato está se ambientando ali dentro do consultório. E na hora que você for levantar para examinar esse gato, ele vai estar no lugar onde ele quer ser examinado. Esse é um ponto importante. Tem gato que eu examino na balança.
Porque ele tava Tá deitado, lá. né? Ele gostou da balança. Eu examino ele na balança. Tem gato que eu examino na prateleira. Tem gato que eu examino na mesa mesmo, de atendimento. Uhum. Né? Tem gato que a gente coloca umas caixas, a gente examina o gato na caixa. Sim. Aonde ficar confortável para ele. Não adianta a gente querer forçar uma situação. Né? Tem gato que examina no chão, Nicolas. Eu sento no chão e examino ele no chão. Ele quer ficar no chão, ele prefere ficar no chão, eu sento com ele no chão. E o gato tem um pouco dessa característica, né? Aí eu vou forçar ele aqui porque eu preciso examinar. E aí é mais um fator estressante. Porque se ali não está confortável para ele, né, é mais um ponto de dificuldade que você vai ter. Então, não tenha pressa. Né? Deixa o gato entender onde ele está, criar uma identificação com o lugar, aí você vai onde ele estiver. Na hora de colher o sangue, tudo bem. Aí nós vamos ter que posicionar um pouco melhor. Ok, né? Mas olha quanta coisa a gente já conseguiu driblar até aí, né? Treinando o gato com a caixa, treinando no transporte, tendo um ambiente mais adaptado para o gato, com presença de feromônio, né? Uma recepção que respeite a individualidade do gato no sentido de não ter outras espécies juntas. Né? E no consultório é a mesma coisa. Né? Muda, isso tudo que a gente está falando muda radicalmente. E aí entra a gente, né? Atendimento cat-friendly é uma coisa que a gente veste. Concordo. É uma coisa que a gente veste. Não é para falar, eu tenho prateleira na parede, eu tenho feromônio, então eu sou um veterinário cat-friendly, sou um veterinário amigável para o gato. Né? Não, você tem que saber como atender. Você tem que saber como manejar. Né? Porque se você tiver tudo isso e pegar ele no cangote... Aí já acabou com tudo. Matou. Né? Então, é aprender, é vestir realmente, né? Quando você veste ali o teu jaleco para atender um gato, você tem que entender que você está indo atender o gato e você vai atender do jeito que ele quer ser atendido. Na verdade, a maioria talvez não quisesse, mas assim, exato. de forma que ele se sinta menos, né? Menos amedrontado, menos estressado, e passa por tudo isso que a gente está falando. Ô, Carlos, e me corrige se eu estiver errado. Você nunca vai errar. Mas existem momentos que eu marquei, levei, mas o gato não permitiu. Então ele vai ter que voltar num outro momento. Sim. Né? Talvez, eu acho que isso é um ponto importante para as pessoas entenderem que a gente respeitou tanto o paciente que muitas vezes eu não vou conseguir manejar ele naquele momento e eu vou prepará-lo para um segundo momento. Isso também é uma realidade. Sim. O que acontece em algumas situações é de, naquele primeiro momento, naquele primeiro contato, a coisa não ter evoluído bem. Né? E aí você faz toda a orientação, faz todo, né, a preparação para que o responsável consiga trazer o paciente no segundo momento, já respeitando um preparo melhor. Sim. E isso, às vezes, passa até pelo uso de medicações, né? Hoje a gente tem possibilidade de trabalhar com medicações que podem ser dadas para o paciente antes dele vir para a consulta. Né? Tem pelo menos 2, 3 medicações que a gente pode usar aí com esse intuito. Que podem ser seguras, minimizar o estresse, né? Eu acho que ela, assim, claro, se a gente o gato tá habituado, se a gente faz tudo de uma forma, né, sadia, maravilha. Mas se eu precisar usar a medicação para minimizar todo esse estresse, para que o manuseio, né, até no consultório, viagem, né, o transporte seja mais amigável, por que não? Não, a gente tem que usar. Porque se a gente não usar uma estratégia como essa, e o paciente, toda vez que vier ficar muito nervoso, vai tudo ficar muito limitado. O exame físico vai ser limitado, né? Porque você... Sim. A gente não vai porque o gato é mais bravo ou porque ele está mais bravo ali no consultório. A gente não vai aumentar a intensidade da nossa contenção por isso. Porque não é porque você está aplicando mais força no gato que ele vai permitir a tua contenção. Normalmente é o contrário. Sim.
o gato reage à força que você aplica nele, devolvendo ela para você. Então, quanto mais força você fizer, mais ele vai querer sair daquela situação que é desconfortável, né? Então, não é porque o gato está mais estressado ali que eu vou ter que fazer uma contenção mais forte. A contenção é a mesma. Sim. É a mesma. Né? Se eu não consigo, com uma contenção ideal, fazer o que eu preciso, eu tenho que pensar numa estratégia de contenção química. Tá? Porque senão eu tenho o risco de machucar esse gato. Se eu fizer uma coisa muito rigorosa, muito vigorosa, melhor dizendo, né? E tem gatos, se você não conhece, por exemplo, o histórico de saúde, se esse gato tiver um distúrbio cardíaco, por exemplo, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, uma parada respiratória, pelo menos. Eles ficam cianóticos se você contém de uma forma muito vigorosa, né? Então não tem porquê esse tipo de coisa, né? Esse tipo de contenção é abominável, tá? Gaiolas de contenção, que você espreme o gato, isso aí é coisa... eu falo, a gente evoluiu, vamos acompanhar essa evolução. E aí, se você não consegue dar medicação em casa, você vai usar uma contenção química no consultório. E hoje tem uma infinidade de medicações que a gente pode trabalhar que são seguras, né? Medicações que a gente faz ali de efeito super rápido, né? Então, não tem por que ficar lutando com o gato no consultório. Não existe. E eu acho que isso é super importante. Lembrar que, se for de forma tranquila, maravilha, sem necessidade, mas hoje a gente tem essa possibilidade, né? E essa possibilidade pode ser um grande aliado. E ela efetivamente ela é. E muitos clientes meus lá da clínica, eles já pedem para mim, né? Carlos, ceda, não vamos tentar não, ceda ele, porque eles sabem que é muito menos sofrido para o paciente, né? Então, às vezes um gato que eu, né, até acho que daria, né, com a toalhinha, fazendo lá o wrap de gato. A gente até tem manobras que a gente faz, manobras não, estratégias que a gente faz na toalha. Na clínica a gente pega as toalhas que a gente usa para conter, a gente faz um corte, um buraco na toalha, e aí só passa a patinha, por exemplo, que vai ser usada para colher o sangue. Legal. O resto fica dentro do canudinho de gato. Legal. Lá, né? Então, tem uns gatos que a gente até acha que vai dar, mas assim, a pessoa já percebeu que o gato está muito nervoso, né? O gato está muito... E ela sente medo de expor o animal aqui, né? Então, não só o paciente está com medo, como o teu cliente está com medo. Então, ceda, é rápido, é tranquilo, faz o que tem que fazer, o paciente, né, tá lá tranquilão, dormindinho. Foi uma experiência positiva, né? É isso que eu assim, você minimizou o máximo que você podia das negativas para trazer mais positivas. Então, eu acho que isso Mas é muito mais confortável. É muito mais. E para todo mundo. Para todo mundo. E a hora que a gente faz uma primeira vez assim, e a pessoa vê que o gato sai da clínica do mesmo jeito que ele entrou, é muito tranquilo. Eu mesmo, nos meus gatos, sempre que eu preciso, eu prefiro medicar, porque eles vão mais tranquilos, o transporte é mais tranquilo. Hoje, né, você comentou, né, sobre a pesquisa, onde eles viram o maior ápice, né, do estresse, muitas vezes dentro do consultório. Os meus, o transporte de carro para eles é horrível. É o pior momento. É o pior momento. E depois eles ficam mais tranquilos. Então, o fato deles já saírem medicados de casa, eu já minimizo, por exemplo, esse estresse, né? Então, eu já consegui perceber que o transporte para eles no carro é algo mais interessante. Perfeito. E olha que eu coloco, né? Eu uso o feromônio, eu coloco música, né? Porque hoje a gente tem várias músicas, né? Várias no Spotify, as playlists lá de gato, né? Vamos cobertos. Então, eu faço todo esse processo, né? Mas eu sei que ali, aquele momento de transporte, para eles é um pouco mais estressante. E funciona muito bem. As medicações em casa que a gente faz previamente à saída funcionam muito, hein? Sim. De gatos que não permitem a manipulação, dando a medicação em casa, permite a gente fazer. Não, tô super de acordo.
tem algo mais que você acha desafiador hoje dentro da, né, pensando num responsável que a gente precise orientar, se tem algo mais desafiador que você acha que precisa abordar com ele de orientação? Nicolas, eu acho que o nosso grande desafio, enquanto médico de gatos, né, é a gente hoje otimizar o que a gente entende ser importante para o gato dentro das visitas, tá? Primeiro, em relação às visitas, tá? E esse trabalho da gente ter o gato mais dentro da clínica, vindo mais vezes, fazendo preventivo, passa por tudo que a gente conversou aqui, por esse trabalho de ensinar, transmitir realmente, né, o passo a passo, o que é importante, o que se deve, o que não se deve fazer, né? Porque a partir do momento que a gente conseguir ter o gato, né, mais vezes dentro do consultório, a gente sempre vai fazer mais diagnóstico, e a gente vai conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila com esses animais. E as pessoas vão ser muito mais encorajadas, vão se sentir muito mais encorajadas e tranquilas para fazer isso, né? E entender que, dessa forma, se meu gato poderia viver, se meu gato vai viver 12, fazendo dessa forma ele vai viver 15, vai viver 16, né? Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Porque você começa a ter, né, o físico, né, que aí é olhar, a gente está preparado. Eu consigo em casa observar o comportamental, que muitas vezes ele é o que guia muito, né, afinal de contas, Sim. eles adoram ser silenciosos. E aí, de forma preventiva, eu vou aumentando a expectativa de vida. E uma outra coisa é a gente conseguir também, de uma certa forma, transmitir para os responsáveis pelos gatos, que é uma espécie que tem necessidades específicas, que a partir do momento que você colocou aquele gato dentro do teu ambiente, do teu domicílio, querendo ou não querendo, para eles ter bem-estar, além do cuidado médico, você tem ali os 5 pilares do bem-estar do gato, Sim. né? Dele ter os lugares seguros dentro do ambiente, dele ter ali respeitado os odores e feromônios, dele ter permanecer com os hábitos de caça, né? E o gato precisa disso. Sim, A interação com o dono, porque fica essa coisa de que o gato é mais fácil, porque se tiver a caixinha limpa e tá tudo bem, que ele não precisa. O gato precisa do dono dele. O gato não é aquele bicho mais que vai ficar no telhado e no muro. Não, o gato está no seu travesseiro, ele está no teu pé, né? Então você precisa prover a ele essas coisas, né? A segurança que ele precisa ali para estar bem dentro daquele ambiente, porque as alterações de comportamento hoje são muito presentes. Tá muito presentes, né? Então, todo esse trabalho realmente de informar as pessoas enquanto essas necessidades do felino, elas nos desafiam porque a espécie é desafiadora. Então, quanto mais a gente colocar, né, conseguir disseminar esse tipo de informação é super importante. Não, eu não tenho dúvida. Eu acho que da mesma forma que nós, né, como médicos veterinários, evoluímos no conhecimento do gato, o nosso grande objetivo hoje é realmente que as pessoas, os responsáveis, porque eu brinco que só conhece o gato quem tem contato com o gato. Isso é bem prático. A gente aprende muito com os nossos, né? Muito. Os nossos gatos no dia a dia, a gente aprende muito com eles. Muito. Eu falo que a gente pode estudar o que for. Mas a partir do momento que eu tenho aquele contato, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. E eu falo que a gente fica mais observador, né? A gente começa a fazer leituras que não são mais só sintomas. Sim. São leituras que eu acho que o responsável pelo gato,
hoje a maioria tem, né? Principalmente esses que estão bem próximos ao gato. A leitura do gatinho dele, né? Então eu sei os horários que ele come, aonde ele gosta de dormir, eu sei que tipo de brinquedo que ele gosta. E se muda alguma coisa ali, poxa, já me acende um alerta, né? Poxa, será que alguma coisa aconteceu? O que mudou, né? Tanto que a gente não ignora nada do que um responsável traz no momento da consulta para gente. Né? Se ele falar, Carlos, ele tá meio diferente hoje, ele não veio me receber como normalmente ele vem me receber, o canto que ele gosta de ficar não é necessariamente aquele, né? Eu percebi que... Então, assim, é no detalhe do detalhe, cara. Não adianta, assim, a consulta com o gato, ela é uma consulta de 1 hora e não menos que isso, né? Porque você precisa do tempo, né, para entender que você não tem só questão física, você não tem só o vômito, só a diarreia, só a tosse, só a convulsão, né? Você tem o comportamento daquele bicho ali Sim. que está 100% relacionado, muitas vezes, com o bem-estar desse bicho. E com, eventualmente, uma relação com o que ele está te apresentando ali naquele momento, Sim. né? Quantos e quantos gatos não têm alterações de pele, alterações urinárias, né? Entre outras coisas, porque ele não está bem naquele ambiente, né? Então, por isso que eu falei da questão da gente respeitar a natureza daquele indivíduo, da gente entender quais são. Se você quer ver teu gato bem, Sim. você tem que prover a ele as necessidades que ele tem. Não adianta, né? Então, esse ponto ele é fundamental para a gente e as questões realmente da gente trabalhar com o preventivo, eu acho que é o que a gente tem que... Eu tô super de acordo. Eu acho que o preventivo, ele aumenta a expectativa de vida, ele prepara, ele prepara inclusive para tratamentos mais efetivos, diagnósticos mais precoces, então eu tenho certeza que isso é o que a gente precisa, né? Então, aqui pra gente finalizar, qual é a principal dica, né, que você daria assim? Você fala, poxa, se eu precisasse falar uma frase, uma principal dica para você, responsável de gato, qual seria? Eu acho que assim, não sei se tem uma coisa mais importante do que as coisas que a gente falou aqui, mas eu acho que dentro, dentro de uma perspectiva de saúde, que é o que a gente, né, lida no Sim. dia a dia, né? Eu acho porque isso é uma das minhas dores, né? A gente precisa entender, os responsáveis pelos gatos têm que entender que o que o veterinário quer é a mesma coisa que o responsável quer, né? E o que a gente quer quando a gente prescreve um tratamento, quando a gente vai indicar alguma coisa, é a mesma coisa que ele quer, né? Quer ver o gato dele bem, né? E eu falo isso porque muitas vezes as pessoas levam algumas coisas, encaram algumas coisas de uma forma um pouquinho distorcida, né? No sentido de, ou às vezes o colega achar que o colega não está fazendo o que ele pode, né? Ou não está fazendo o melhor, ou ele está... não, né? O objetivo do veterinário é sempre, sempre o mesmo da pessoa que trouxe ele ali, né? É dar saúde, é promover bem-estar, né? E a última coisa, isso é um princípio meu, a última coisa que a gente quer é que qualquer coisa que aconteça no nosso consultório ou com o tratamento é que ele seja pior do que está acontecendo com aquele animal, Sim. né? Então, é para tirar um pouco essa coisa, às vezes, da imagem, sabe? Do veterinário que parece que... Não, né? A gente trabalha todo santo dia para trazer o melhor que a gente pode. Porque, no final das contas, eu
eu tô ali orientando, mas eu preciso do responsável para seguir, né? E no final das contas, a gente tem que liderar muito mais como um time para as coisas acontecerem, né? Vai funcionar se houver confiança de ambos os lados e, querendo ou não, a adesão aos tratamentos e tudo mais vai passar por essa relação de confiança, né? Então, o que eu peço é isso, sabe? Para entender que tudo que o veterinário vai fazer, acredito que na esmagadora maioria das vezes, né? Pelo menos dos colegas que a gente conhece, trabalha junto, você conhece a grande maioria deles, são pessoas que estão no dia a dia lutando para que os gatos sejam animais cada vez mais felizes, né? E que tenham cada vez uma vida melhor. Né? Então, é acreditar na gente. Eu acho, né? eu acho. E no que a gente vem estudando, no que a gente vem evoluindo, no nosso conhecimento. E se hoje a gente, né, veio nesse bate-papo, principalmente contando um pouco das necessidades do gato e qual a forma, né, mais sadia, né, uma forma mais tranquila de levar o gato, é porque a gente estudou, é porque evoluiu, porque as pesquisas evoluíram e porque a gente está olhando efetivamente quem é o gato, né, e o gato. A gente nunca dissocia isso. Não, De jeito nenhum. Carlos, muito obrigado. Queria agradecer a participação, parabenizar, né? Eu acho que a sua trajetória, o seu profissional, eu acho que isso agrega muito não só a nós, né, como colegas, como os responsáveis, mas os gatos em si, né, no final das contas. Então, te agradecer. Espero que vocês tenham gostado e agora vocês se sintam mais confiantes para levar o gatinho de vocês ao médico veterinário, para que a gente tenha também aí uma vida mais longa e mais saudável para o gatinho, então de forma preventiva e segura. Carlos, muito obrigado. Obrigado, Nicolas. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado.